Vamos dar início à nossa segunda videoaula, a unidade 2, referente à ecologia da população e comunidade, certo? Vamos falar um pouco de população. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área. Então, a ecologia estuda a relação desses indivíduos, como eles crescem, como eles vivem, como eles diminuem ou se mantêm. Estas são caracterizadas por fatores como densidade e taxa de crescimento. A densidade populacional ela é a relação do número de indivíduos sobre a área ou volume daquele local. Aqui na imagem temos, primeiramente, um exemplo de alta densidade populacional, que é representado por 100 bois por hectares. Então, essa imagem está representando uma alta densidade populacional. Já essa segunda imagem, ela está representando uma baixa densidade populacional, que é 0,5 habitantes, né, por quilômetro quadrado. Então, podemos verificar na densidade populacional vários exemplos como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração. A taxa de natalidade representa o número de indivíduos que nascem por unidade de tempo. E essa taxa de natalidade faz com que a população ela aumente. Já a taxa de mortalidade é o número de indivíduos que morrem por unidade de tempo. Pode ser bastante elevada, né, em ambientes naturais. E isso faz com que a população ela diminua. Taxa de imigração é a entrada de novos indivíduos na população. Também faz com que a população aumente. E a emigração é a saída desses indivíduos da população e faz com que a população ela diminua. E com isso, nós temos um crescimento populacional. A taxa, ela varia, essa taxa de crescimento, ela pode aumentar ou diminuir ou ficar em equilíbrio, certo? Temos aqui outra imagem mostrando uma população em equilíbrio. É quando a natalidade mais a imigração é igual à mortalidade mais a emigração. Quando esses fatores se encontram dessa forma, essa população ela está em equilíbrio. Quando a taxa de natalidade mais a imigração é maior do que a taxa de mortalidade mais a imigração, essa população ela tende a aumentar. Já quando a taxa de natalidade mais a imigração ela é menor do que a taxa de mortalidade mais a imigração, essa população tende a diminuir. Então, quando a população ela cresce indefinidamente, ela alcança um potencial biótico, né? Chamamos de potencial biótico quando a população tende a crescer, a crescer e a crescer, em condições adequadas para tal crescimento. Só que quando ela cresce tanto, ela vai ser limitada por alguns fatores, como fatores abióticos e bióticos. Que fatores abióticos que tendem a controlar esse tipo de população? O abiótico é o alimento, condições climáticas e espaço. Elas vão disputar por essas condições. E os fatores bióticos que elas vão disputar é a competição, predação e parasitismo. Então, quando a população ela tem esses fatores que limitam seu crescimento, vai chegar um determinado tempo que o ambiente ele vai se limitar ao tal crescimento. E o nome desse limite do ambiente é a capacidade de limite, que é o número máximo de indivíduos que o ambiente pode suportar. Aqui nesse gráfico mostra tal crescimento do número de indivíduos de acordo com o tempo, chega a um tempo que o ambiente ele vai se limitar, ele não suporta mais tal crescimento. Então, essa é a capacidade limite para tal ambiente. A população humana ela é um pouco diferente, porque ela se adapta melhor a tais condições, né? Os seres humanos. Então, de acordo com
com o tempo, foi o quê? Teve os progressos médicos e sanitários, fez com que diminuísse a mortalidade dos seres humanos, teve a tecnologia agrícola que melhorou bastante, facilitou a produção, aumentou a produção agrícola, né, dos alimentos. E isso fez com que as pessoas elas crescessem, certo? Diferentemente dos animais. Houve um sucesso ecológico da humanidade. Só que também tem os pontos negativos, que é esgotamento dos recursos naturais, né? Degradação ambiental, condições precárias de habitação e higiene, devido a esse aumento da população. Concentração de riquezas para a minoria e por aí vai. Então, temos que conceituar alguns exemplos importantes aqui, fatores importantes, como o habitat, o nicho ecológico, ecótono ou ecótone, biodiversidade. O habitat é o lugar, é o espaço físico onde moram os indivíduos, é sua casa. O nicho ecológico é o papel, a profissão desses indivíduos, o que eles fazem, como eles se reproduzem, como eles perdem suas presas, como eles são predados, certo? Ecótono é a zona de transição entre duas comunidades. E biodiversidade é a diversidade de espécies de um ecossistema, a grande diversidade de espécies de um ecossistema. Relações específicas, interação das espécies. As espécies elas estão em constante relação, interagindo uma com as outras em busca de alimento, né, de moradia. Então, essas relações elas se dividem em intraespecíficas e interespecíficas. A intraespecífica é as relações entre indivíduos da mesma espécie. E interespecíficas são relações de indivíduos em espécies diferentes. Elas podem ser harmônicas ou positivas, quando não há prejuízo para nenhuma das espécies, então é uma relação harmônica. E desarmônica ou negativa, quando há pelo menos um prejuízo para uma das espécies, uma desvantagem para uma das espécies. Então, relações intraespecíficas, lembrando relações de indivíduos da mesma espécie. Vamos falar um pouquinho das relações harmônicas. Podem ser colônias, né, e sociedades. Aqui, indivíduos da mesma espécie, colônias, indivíduos das mesmas espécies que não podem viver isolados, elas só vivem juntos. Apresentam profundo grau de interdependência, elas não vivem separadamente. São as bactérias, as algas e os corais. Aqui nessa imagem, estamos mostrando colônia de corais. Eles sempre juntos, interdependentes, são colônias. Sociedades, indivíduos da mesma espécie que têm a capacidade de viver isoladamente, no entanto, apresentam alto grau de cooperação quando elas estão juntas. Na imagem, podemos ver uma sociedade de abelhas, sempre uma ajudando a outra. Temos também sociedade de formigas, cupins. São relações harmônicas intraespecíficas. E relações desarmônicas intraespecíficas, quando há prejuízo de algum indivíduo, existe, por exemplo, o canibalismo e a competição. O canibalismo é um indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar. Podemos verificar aranha, louva-a-Deus e escorpiões. Na imagem, podemos verificar uma aranha matando a outra para se alimentar. Canibalismo entre aranhas. E a competição, indivíduos da mesma espécie competem entre si pelo posse de fêmea, território, alimento e etc. Competição entre alces. Eles brigam pelo território, eles brigam pela fêmea. Isso é uma competição. Agora, relações interespecíficas, relações entre espécies diferentes. Relações harmônicas, podemos verificar o mutualismo. Indivíduos de mesma espécie, de espécies diferentes, que não vivem um sem a presença do outro. É uma associação obrigatória que beneficia os dois indivíduos. Nessa imagem podemos ver os líquens,
que é uma associação entre algas e fungos. As algas, elas produzem matéria orgânica através da fotossíntese e fornecem parte dessa matéria orgânica para os fungos. E os fungos ajudam as algas a obter água e nutrientes. Então, é um ajudando o outro. Isso é o mutualismo. Também temos os cupins e os protozoários. Por exemplo, os cupins, eles não conseguem digerir a celulose do seu intestino. Então, com a ajuda dos protozoários que vivem nos seus intestinos, eles digerem, ajudam na digestão dessa celulose que possui no intestino dos cupins. Então, eles se alimentam, os protozoários, dessa celulose e ajudam na digestão dessa celulose nos cupins. Então, os dois se beneficiam. Temos os ruminantes e as bactérias também, como outro exemplo. Outra relação harmônica interespecífica é a protocooperação. Indivíduos de espécies diferentes que se beneficiam com a associação, mas podem viver isoladamente. Associação não obrigatória. Eles não são obrigados a viver junto, esses indivíduos. Temos, por exemplo, aqui na imagem, o caranguejo pagura e a anêmona. O caranguejo, ele procura como moradia a concha de gastrópode. Ele só troca essa concha se ele encontrar uma concha maior. Então, ele fica vivendo. Quando encontramos o caranguejo paguro dentro da concha de gastrópode, é muito fácil encontrar em cima da concha uma anêmona, certo? Então, o que acontece? A anêmona vai ficar ali para se locomover, para facilitar a locomoção e para pegar eventuais restos de alimento. Então, ela fica ali para se ajudar. Então, como é que ela ajuda o paguro? Ela ajuda o paguro com seus tentáculos de defesa. Ela possui células urticantes que servem como defesas para os inimigos. Então, ela além de se proteger com essas células urticantes, ela protege também o paguro, o animal. Então, um ajuda o outro. Outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo. Um indivíduo aproveita os restos de alimentos do outro de espécie diferente, sem prejudicá-lo. Temos a rêmora, peixe piolho e o tubarão. A rêmora, ela fica se alimentando dos restos de alimento que se encontram no tubarão. E ela vai se alimentar e vai se ajudar com isso, sem prejudicar de forma alguma o tubarão. Já temos outro exemplo aqui, o crocodilo e a ave palito. A ave palito, o crocodilo fica com a sua boca aberta e a ave palito, ela fica retirando os restos de alimento que se encontram nos dentes do crocodilo. E ele não se importa, ele fica lá quietinho, deixando a ave tirar os restos de alimento. Outra relação harmônica que podemos verificar é o inquilinismo. Um indivíduo que busca alimento ou proteção no corpo de outras espécies sem causar prejuízo. Apenas um dos indivíduos se beneficia, sendo a relação indiferente para o outro. Então, temos algumas plantas que elas como é que eu posso dizer? Elas ficam sendo suporte para outras, como as trepadeiras, que elas, em busca de uma maior iluminação, para melhor fotossíntese, elas ficam sobre outras, em busca disso. São as plantas epífitas, certo? Aqui temos a bromélia e uma árvore. A bromélia, ela aproveita essa árvore como inquilina para se adaptar melhor às condições, para obter uma maior quantidade de luz para a fotossíntese, sem prejudicar a outra, que ela não prejudica de jeito nenhum. Outra relação harmônica, temos o amensalismo ou antibiose. Uma espécie produz determinadas substâncias que são prejudiciais ao desenvolvimento de outra. Temos aqui o exemplo do fungo Penicillium sp. Esse fungo, ele produz uma substância, que prejudica o desenvolvimento dessas outras espécies para não atrapalhar o seu desenvolvimento. Relações desarmônicas agora. Temos o parasitismo. Um organismo, ele parasita, ele vive e se nutre à custa do outro, que é o hospedeiro.
sem produzir sua destruição imediata. Ele fica sugando, 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 até conseguir o que ele quer. O parasita pode viver na superfície externa do seu hospedeiro. Ectoparasita, na superfície externa, ecto, né? Parasita. E viver no interior do corpo do hospedeiro. Endoparasita, endodentro. São os verminosos, pulgões e plantas. Nessa imagem podemos verificar os pulgões e as plantas. Os pulgões, elas se alimentam, ficam lá nas plantas e vão destruindo até a morte do vegetal. Eles ficam só sugando seus nutrientes, se nutrindo. Outra relação desarmônica interespecífica é o predatismo. Um indivíduo predador captura e mata outra espécie diferente, sua presa, para se alimentar. Muito visto hoje entre os animais. Né? Temos aqui a imagem de uma joaninha e os pulgões. A joaninha, ela se alimentando dos pulgões. Também temos a zebra e o leão, cobras e sapos, outras relações. Então, termina aqui a unidade 2, né, com essas relações. Espero que vocês tenham aprendido sobre essas relações ecológicas, a importância dessas relações ecológicas, a importância da ecologia estudar os animais, essas relações, porque é onde podemos verificar como eles se nutrem, como eles competem por alimento, por uma fêmea, pelo espaço. E espero que vocês tenham aprendido. Fica aí a atividade complementar para fixar melhor o conteúdo e a aprendizagem de vocês.